Olá, irmãos. Nós estamos começando mais uma gravação do capítulo de Gênesis. Nós estamos agora no 10º capítulo. Nós estamos explicando Gênesis desde o começo até o fim dessa etapa de Adão e Eva e a sua descendência. Nos programas atrás, a gente falou desta outra parte para trás, de Gênesis 4 para trás, a gente já falou. E agora a gente vai falar do finalzinho do capítulo 4 de Gênesis. Essa outra parte a gente já explicou. Então nós vamos ao verso 25 do capítulo 4. Capítulo 4 de Gênesis, verso 25. E tornou Adão a conhecer sua mulher. Ué, mas Adão não conhecia Eva, não? Tornou a conhecer? Como assim? Esta é uma prova, irmãos, que esse conhecimento aqui não é aquele conhecer de muito prazer, meu nome é Adão. Oh, muito prazer, eu sou Eva. Não, esse conhecer aqui, e tornou Adão a conhecer a sua mulher. Esse conhecer aqui, a gente falou nos outros capítulos para trás, conhecer é ter relação sexual. Nós vamos voltar aqui ao dicionário e mostrar para os irmãos que conhecer, aqui nesse sentido, é ter relação sexual. Nós estamos aqui com o dicionário. Veja, conhecer. Conhecer nesse sentido aqui é ter relações sexuais. É sentir, é experimentar, reconhecer. Então, conhecer significa tudo isso. Por que a Bíblia, por que existe várias religiões? É porque as pessoas pegam a palavra e traduzem esta palavra como se fosse aquilo que ele está pensando. E conhecer significa tudo isso aqui, ó, perfeito conhecimento de si próprio, ter noção da própria capacidade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o verbo conhecer e pegar o assunto e ver o que esse conhecer significa na frase. Ou então a pessoa vai ficar perdida, vai criar uma religião de acordo com as suas próprias concupiscências. Então, veja, Gênesis 4, verso 25. E tornou Adão a conhecer sua mulher. Oh, mas conhecer como assim? Adão não conhecia Eva? Esse conhecer muito prazer, esse conhecer também significa outra coisa, mas nesta frase aqui, você tem que analisar todo o contexto da Bíblia. Você não pode pegar uma palavrinha e criar uma doutrina daquela palavrinha. Então, esse conhecer aqui é ter relação sexual. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. Ponto e uma vírgula. E ela teve um filho.
Veja que esse pedaço já explica o primeiro versículo. Como eu disse na gravação anterior, nós não podemos ler a Bíblia como se lesse um jornal. A Bíblia é um livro enigmático. Não é um jornal, não é um livro qualquer. Então, você tem que ler a Bíblia refletindo. Reflete, leia com muita atenção, veja o significado das palavras. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. Tornou a ter relação com sua mulher. E ela teve um filho e chamou o seu nome Sete. Porque disse Eva, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Por que Eva disse assim? Mas Deus me deu outra semente? Ela tinha que ter falado aqui, Deus me deu outras sementes. Por quê? Porque ela teve Caim e teve Abel. São dois, então ela teria que usar aqui o plural. Ela teria que usar o plural. Por que ela usou o singular? Porque Caim não é filho dela, não é filho da descendência de Adão, seu marido. Caim é da descendência da serpente. Aqui é outra prova muito clara de Caim não é filho de Adão. Veja que ela está se desfazendo da filiação, ela está se desfazendo de Caim. Porque Caim não é da descendência de Adão. Ele é filho do maligno. As cartas de João mostram isso. Caim era do maligno e por isso matou seu irmão. Vamos voltar aqui um pouco mais à frente. E ela teve um filho, chamou seu nome Sete. Porque disse ela, veja o que Eva disse, Deus me deu outra semente. Ela falou no singular, em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então Caim é do maligno. A própria Eva aqui, na frase, ela desfaz de Caim, como da genealogia de Adão. Deus me deu outra semente no lugar de Abel. Então Caim é a semente do maligno. Ela tinha que ter falado, nossa, Deus me deu mais semente. Deus me deu outras sementes. Deu outra no singular. Aqui, esse tópico desfaz de Caim. Caim aqui, ele é desfeito. Tanto que o diabo odeia esse assunto. Deus mandou Caim sair da presença dele. Por que Deus mandou Caim sair da presença dele? Caim não deveria ter ficado com Adão e Eva? Por que Caim não ficou ali convivendo com Adão e com a Eva? Tá, Caim matou Abel. Então, se Caim matou Abel, se ele fosse verdadeiramente filho de Adão e Eva, Deus teria falado assim, olha, termina de conviver com Caim, porque vocês não podem matar ele, porque matar ele é pecado. 7 vezes. Senhor, porém, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Então vocês não podem matar Caim. Mas perdoa Caim e convive com ele. Porque ele é filho de vocês, ele é filho seu, Adão. Ele é o seu sangue. Ele matou o irmão dele, mas ele é seu sangue. Então, Adão, você tem que perdoar ele. Deus teria falado desta maneira para Adão, perdoa, ele é seu filho, ele é o sangue do seu sangue. Não. Deus falou, Caim, some da minha presença. Pega uma irmã sua,
naquele tempo existiam mulheres, só que mulher aqui não é citado na Bíblia, por quê? Porque mulher não entra na genealogia. O que entra na genealogia é somente o homem. Por quê? Porque o homem é que tem a semente. Semente é o quê? Semente, o sêmen. Semente. Tira o ente, vai ficar o quê? Sêmen. Portanto, irmãos, eu vou dizer uma outra coisa aqui. A mulher, quando ela tem um filho, o sangue que corre na veia do filho de uma mulher não tem nenhuma gota do sangue da mãe. Nenhuma gota, o sangue vem do pai. O sangue vem do pai. Você pode procurar qualquer médico e perguntar para ele que a mulher não tem semente. A mulher é a terra. A mulher é o terreno. A mulher é o terreno. A serpente plantou no ventre de Eva. Nós vamos dar uma lida em uma escritura aqui para os irmãos entenderem. Bem, irmãos, aqui nós estamos em São Mateus 13, a parábola do joio e do trigo. A explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O filho do homem é Cristo. O campo é o mundo. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. A boa semente são os filhos do reino, a descendência de Adão. E o joio são os filhos do maligno. Mas então o diabo tem filhos? Tem. A Bíblia está dizendo. E o joio são os filhos do maligno. O diabo teve filhos através da serpente. Quem fez o cachorro? Foi Deus. Quem fez o homem? Foi Deus. E quem fez a mulher? Foi Deus. Mas uma mulher tendo relação com o cachorro, o ato ali é de quem? O ato ali é maligno. É maligno. Uma mulher tendo relação fora do casamento é o quê? É um ato que? É um ato maligno. O sexo é abençoado, mas desde que seja depois do casamento e com um homem e uma mulher. Uma mulher com animal é um nojo nas narinas de Deus. Uma mulher com animal, um homem com animal é um nojo. A Eva teve essa relação com a serpente, com o animal. E o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou. Quanto que o inimigo semeou esse joio? Deus fez Adão lá bonitinho. E a Eva estava lá, perfeita, em perfeito estado. E o inimigo que o semeou, o diabo semeou na Eva. Semeou. Teve a relação com a Eva e deixou o sêmen dentro da Eva. Isso foi o diabo semeando. A Eva é o terreno, o útero da mulher é o terreno. O sêmen do homem é a semente. Sêmen é semente. E o ventre da mulher é o terreno. E o diabo usou a serpente. O diabo entrou na serpente e fez com que a Eva tivesse um coito
com a serpente. E o diabo teve filhos através da serpente. Então, aqui pode ver claramente aqui, irmãos, é Bíblia. Isso aqui não sou eu falando. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Esses anjos aqui são anjos. Anjo não é só anjo espiritual, não. Existe o anjo espírito e existe o anjo carnal. Esse anjo aqui se reflete ao anjo carnal, que são os pastores. Os pastores são anjos, irmãos. Anjos terrenos. Existe os anjos terrenos e existe o anjo celestial. Tanto que João Batista foi chamado de anjo. Então, irmãos, a serpente plantou no ventre de Eva a semente maligna. Plantou. E aí se corrompeu o homem, misturou. E a carne passou a ter pecado. Por que a carne passou a ter pecado? Porque Eva teve a relação com um animal. Não porque ela teve com Adão. Se ela tivesse tido relação com Adão, não tinha dado nada. Mas ela teve relação com um animal chamado serpente. Ali ela foi desvirginada e ela passou a ser uma pessoa impura. Impura. E Adão aceitou Eva. E Adão também foi contaminado. Contaminado. Ele recebeu uma mulher que teve caso com outra pessoa. Aqui em Gênesis 5, genealogia de Sete. Aqui vocês podem ver claramente as duas genealogias separadas. As duas genealogias separadas. Aqui, dos 5 para frente, é a genealogia de Sete, que é a genealogia de Deus, Sete. E este é o livro das gerações de Adão no dia em que Deus criou o homem. Gerações de Adão. Aqui não fala geração de Adão e Eva. É geração de Adão. Por quê? Porque o homem tem a semente. O sangue do homem corre na veia do filho. Mas o sangue do filho, o sangue da mãe não corre no sangue do filho. O sangue do filho é igual ao sangue do pai. E o sangue da mãe, o filho não tem o sangue da mãe. Por quê? Porque o sêmen vem do homem. Sêmen nada mais é do que sangue. Sangue que veio do homem e foi para o ventre da mulher. É o útero que é o terreno. Então, este é o livro das gerações de Adão. Por isso que, se Adão aqui, irmão, tiver um irmão, um exemplo. Adão tem um irmão. E o irmão de Adão tem uma filha. E o filho de Adão, um exemplo que eu estou dando. Casa primo com a prima. Filha de 2 irmãos. O filho nasce aleijado. Por quê? Porque o sangue é igual. O sangue que corre na veia do pai, corre na veia do filho.
e aquele pai e irmão tem um irmão e aquele irmão tem uma filha o filho desse homem casa com a prima, o filho nasce aleijado. Pode nascer aleijado por causa do sangue, que o sangue é igual. Agora, se o homem tem uma irmã e o filho daquele homem casa com o filho da irmã deste homem, já não dá nada. Por quê? Porque o sêmen vem de outro lado, vem de outro pai. O sangue que corre na veia do sobrinho daquele homem, da sobrinha daquele homem, vem de outro pai. O sangue já não é igual. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou no singular, criou o homem. Deus criou o homem. A Bíblia não fala que criou a Eva foi tirada de Adão. A Eva foi formada e Deus tirou uma costela de Adão e formou a Eva e trouxe até Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus, quando ele fez o homem espírito. Aí nós vamos voltar lá atrás no primeiro vídeo. Vocês analisam o primeiro vídeo que eu falo do homem criado em 3 etapas. O homem espírito, depois Deus formou o homem do pó da terra e pegou aquele espírito que ele fez no céu e enfiou dentro desse homem terreno. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 5, verso 2. Macho e fêmea os criou. Veja, macho e fêmea. Aqui está falando quando Deus criou o espírito de Adão. Macho e fêmea os criou. Os é artigo, criou está no singular. Ele criou um espírito chamado Adão, macho e fêmea. Os criou está no singular. Aqui não fala, ele criou Adão, que era um macho, e ele criou a Eva, que era a fêmea. Não. Ele fez o homem, espírito, macho e fêmea, os criou e os abençoou. Aqui não está escrito abençoaram, e os abençoou. Veja aqui agora, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Era um espírito duplo que chamava Adão. A Bíblia está dizendo Adão, chamou Adão. Aqui não está dizendo que chamou Adão e Eva. Chamou Adão. E Deus criou, lê de novo. Este é o livro das gerações de Adão no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus. A semelhança de Deus é o que? Espírito. O fez macho e fêmea. Os criou. Criou um espírito. Macho e fêmea. Por que criou um espírito? Porque Deus é espírito. A imagem de Deus é espírito, não é essa carne. Essa carne aqui é a imagem do animal. O espírito de Deus é o espírito que habita nesta carne. Macho e fêmea os criou e os abençoou. Abençoou. Não está no plural. Abençoou, que era um espírito só. Um espírito duplo, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Ué, mas Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Por quê? E Abel morreu, não teve genealogia. Caim matou Abel. Ué, mas e Caim? E Caim? Caim não é filho de Adão. Caim é filho da serpente.
aqui a própria Bíblia, com este versículo, já dá o parecer final e encerrado. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, conforme o seu sangue, e chamou seu nome Sete. Mas Adão tinha filhas mulheres, mas mulher não entra na genealogia. Mas homem mesmo, ele tinha Abel, e Abel foi morto por Caim, que Caim não era filho de Adão. E ele teve, depois de 130 anos, ele teve só mais um filho homem. Aqui ele tinha outras filhas mulheres, mas mulher não entra na genealogia. Muito bem, irmãos, nós vamos encerrar por hoje esse 10º ensinamento e depois nós vamos dar continuidade. Irmãos, estude a Bíblia, arranje um dicionário, estuda direitinho, tire suas dúvidas, veja os nossos 9 vídeos que nós já gravamos e continue nos seguindo. Dê o seu like. Seu like é muito importante para que esse vídeo chegue nas outras pessoas. Em outras pessoas, dê o seu like, que é muito importante. Muito obrigado. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, porque Ele é a força da nossa vida.